Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pelo curso e Colégio Objetivo. Hoje nós vamos falar sobre robótica, do tempo em que a linguagem, dos robôs era pouco compreendida aos dias de hoje. A trilha da robótica no Colégio Objetivo. Bom, criar, construir, utilizando essas ferramentas tecnológicas e compartilhando experiências, é claro que a gente já sabe que possibilitam aos jovens enfrentar os desafios do mundo, ter independência na profissão e principalmente saber um pouco mais caso eles queiram escolher essa profissão do futuro, né? No Colégio Objetivo, a robótica já faz parte desse conteúdo há muito tempo, já é um DNA do Colégio Objetivo e parte do conteúdo curricular dos alunos, interessados em aprofundar esses conhecimentos na área, eles podem participar dos cursos complementares que o Objetivo oferece e principalmente pelo Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT. O POIT já é muito conhecido porque ele tem essa coisa de puxar o talento dos alunos, que são interessados, dedicados, criativos. Os alunos do POIT, a gente pode dizer que eles são diferenciados, porque eles têm apresentado excelentes desempenhos em Olimpíadas científicas tão necessárias, científicas nacionais e internacionais, com muita premiação, muitas medalhas, além também participam da montagem dos robôs, da programação, que é importante em todas as áreas hoje, e também, mais específico ainda, aprendem a trabalhar em equipe, a competição, vão carregar para a vida toda, a ter disciplina para seguir regras e principalmente, gente, para improvisar soluções para problemas inesperados. Tudo isso a robótica traz. E para esse bate-papo, nós vamos conversar com especialistas do Objetivo, especialistas nesta área. Eu vou começar com o professor Canilói. Seja muito bem-vindo, professor. Já está todo mundo aí, mas eu vou apresentar um por um. Professor Canilói, que é coordenador dos cursos de Laboratório de Programação e Robótica e da Oficina Multidisciplinar. Professor orientador de programação nas equipes de competição do Objetivo. Tudo bem, Canilói? Tudo bem. Prazer estar aqui de novo, poder falar um pouquinho da nossa área, da programação e da robótica. Muito bem. Temos também João Roberto da Silva, professor de programação de robótica e das equipes olímpicas do Objetivo nas Olimpíadas Brasileiras de Robótica e de Informática. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Como disse o professor Canilói, é sempre bom estar aqui batendo um papinho sobre robótica, sobre programação, e vai ser um bate-papo muito legal. Eu também acho, tenho certeza. André Rossini, professor de Física, Astronomia e Robótica. Tudo bem, professor? Tudo bom, Silvia? Obrigado por nos receber aqui mais uma vez. E como todos disseram, discutir robótica é sempre um prazer. É verdade, estou aprendendo também. Alexson Souto, professor do Laboratório de Programação e Robótica e da Oficina Multidisciplinar. É o professor orientador das equipes olímpicas do Objetivo nas modalidades on-stage e sumo de robôs. Tudo bem? Tudo bem, Silvia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tratar desse assunto da robótica junto com esses colegas tão importantes aqui para o colégio. Todos craques. Danilo de Fábio Bueno, Danilo, que agora é instrutor dos cursos de robótica do Objetivo, ele que cursa engenharia elétrica e eletrônica, foi aluno olímpico do Colégio Objetivo Integrado, eu tive muito prazer em acompanhar a trajetória dele. Tudo bem, Danilo? Tudo sim, para mim também é um prazer e gostaria de agradecer novamente pelo convite. Muito bem, muito obrigada pela presença de todos vocês e vamos compartilhar esse conteúdo aí, principalmente já colocando para as pessoas que estão assistindo a gente que a robótica do Objetivo é dividida em 4 frentes, Então, robótica e programação na grade curricular, que é, minha filha já fez. Robótica opcional, robótica e competição e robótica e cidadania. Adorei isso. Aliás, vou começar por esse. Professor Alexson, vou começar com você, porque eu fiquei curiosa. Essa aí é uma novidade, nas aulas de robótica do Objetivo. Queria que você falasse um pouquinho desse curso, Curso Robótica a Serviço da Ciência e Cidadania. Que fantástico. Exatamente. Com a robótica e cidadania, o nosso intuito é trabalhar com pesquisas que serão implementadas e aplicadas
na cidadania, né? Então, desenvolver pesquisa, desenvolver aplicações, sempre com o intuito aí de colaborar com o público e resolver um problema, né? E problemas e soluções para a sociedade, isso que eu acho legal. Inclusive, você tem imagens para a gente ir conversando e falando sobre isso, né? Sim. Vamos ver. Os alunos Então, fazendo experimento. Nossa, todos paramentados, que lindo. Sim. Vamos lá. Sim, isso foi uma aula de produção de circuitos impressos, né? A química está muito envolvida na robótica, então essa aula foi a aplicação da química na robótica. Então a gente preparamos soluções, aplicamos conceitos da química, o que é uma reação química. Então eles tiveram esse contato, essa produção dessa placa, desse circuito impresso, e aí sempre relacionando a questão da química também na robótica, né? Então aqui eles estão produzindo, né, fazendo um circuito que não vai ser oxidado, né, pelo cloreto de ferro 3, e aí em seguida há toda a oxidação dessa placa e cuidado com o descarte correto do cloreto de ferro, e aí a criançada foi aprendendo, foi empolgando, sempre com muita curiosidade e com muito empenho também. Mas, professor, falou de química, eu fiquei meio confuso. O que isso tem a ver com robótica? Química? Agora estão estudando? Sim, sim, com certeza, tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de uma bateria, de uma oxidação, isso está relacionado também com a robótica e com a química, né? A robótica não é um conceito fora da ciência. Não, ali você tem a aplicação da física, o André exatamente está aqui para colaborar, tem a parte da química, a oxidação de circuito impresso, oxidação de uma bateria, quando uma bateria perde a sua validade, se perde a validade também, é uma questão muito importante também discutir com os alunos. Então, há muitos conceitos que caem no senso comum, né, desses alunos. Então, será que é o termo correto até utilizar, por exemplo, quando eles comentam sobre o cloreto de ferro é ácido, né? Então eles traziam esses conhecimentos, e durante a aula, essas fotos que foram passadas, esses conceitos, esse senso comum foi perdendo e foi tornando-se científico, né? Esse é o intuito que queremos com essas aulas diferentes relacionadas à cidadania, né? Como também aí a parte da tecnologia na robótica. E aonde vocês querem chegar, alcançar? Porque é uma novidade, eu acho legal isso, porque dependendo da demanda, né, o objetivo ele vai fazendo essa atualização de identidade, que agora é chique falar isso, a atualização de identidade. Sim, porque também tem um lado, né, vocês sentiram que esse valor junto, né, agregado aos alunos era muito importante, né, para o meio profissional? Sim, desculpa, eu vou pedir para você refazer a pergunta. Não, na verdade, quero saber onde vocês querem chegar. Vocês colocaram essa cidadania, essa matéria agora, porque vocês sentiram necessidade pela demanda, inclusive, dos alunos, a necessidade deles para o futuro profissional. É isso? Sim. Quando você desenvolve uma pesquisa, né, sempre uma pesquisa, um projeto está relacionado à cidadania, a compreender o outro, a resolver um problema do outro, né, essa integração e a necessidade de correlacionar outras disciplinas, a robótica, é fundamental. Né? Então é necessário e é muito importante que isso aconteça, essa multidisciplinaridade, né? Porque se eu trato de conceitos separados, o conhecimento chega a ficar abstrato, e não o que queremos. Queremos que o aluno saia com muita confiança do que está fazendo e tendo segurança também no que está fazendo. Isso você fala de conceitos interligados, é isso? Quando você fala de Exato. Ah, tá. Entendi. Exatamente, né? Estamos acostumados a tratar de conceitos separados, né? Individuais, individualizar um conceito, né? E nessa disciplina, nesse conteúdo, robótica e cidadania, ele está totalmente relacionado, né? A gente não separa, olha, isso é um conceito da robótica, por exemplo, não. A robótica está inserida na química, está inserida na física, como que elas se tratam entre si, como que elas se correlacionam, são esses conceitos que a gente trabalha sempre em forma amistosa e conjunta. Essa é a escola ideal, né? Que a gente está buscando, Sim, né? com certeza. Com Olha, certeza.
Muito bem, daqui a pouco a gente volta aí. Agora eu vou falar com o Canilói sobre robótica e programação no dia a dia dos alunos. Canilói, conta pra gente aí como Oi. que vocês sempre trouxeram, né, essa realidade tecnológica para a sala de aula. Isso sempre existiu, né? Mas é bom a gente Sempre relembrar existiu. como é que vocês trouxeram esse conceito. Então, Silvia, e assim, não é de hoje, né? Eu entrei aqui já faz um bom tempo, eu posso falar quando que eu entrei, mas enfim, quando eu entrei já existia robótica, já existia programação, isso aí pode colocar mais de 20 anos, né? E lógico, todas as ferramentas que foram surgindo, as novas linguagens, nós fomos absorvendo tudo aquilo que era bom para o nosso aluno, né? Para a nossa escola. Então, assim, nós temos as aulas de programação e de robótica de forma democrática, é para a sala inteira. Todo mundo tem direito de aprender, de colocar a mão nos componentes eletrônicos, de aprender a programar um robô, uma placa, um circuito, de aprender a criar aplicativos, né? É uma coisa que não pode ser um bicho estranho para eles, né? Então, o que não dá hoje é o aluno chegar na terceira série do ensino médio e se você indagar o aluno, por exemplo, olha, por que você não vai fazer ciência da computação? Por que você não vai fazer mecatrônica? E o aluno não saber, né? Ah, não sei, esse negócio de código, essas coisas. Não, aqui você sabe, você teve. Então, ele tem propriedade para falar se ele realmente quer ou não. Porque ele passou por essas experiências. Isso é muito importante. Fora que, no caso da programação, dos aplicativos, isso já faz parte do dia a dia deles. Eles estão quase que 24 horas, né? Brincando, usando aplicativos, alguns até desenvolvem, né? E durante as nossas aulas, ele acaba pegando gosto e segue carreira assim. A gente tem alguns casos aqui, né? Então, mas é isso. O que eu acho, né? Que é o forte da nossa escola é esse, né? Você dá aula de tecnologia, dá aula de programação, de robótica, de mecatrônica para todo mundo. E o que é bacana? É ali que você percebe aquele aluno que tem perfil para um campeonato. E é ali que o aluno se percebe também. Poxa, eu achei que eu não gostava, professor, mas eu tô curtindo essa aula. Então, o aluno se descobre também, né? Então, é bom para as duas partes, tanto para a escola quanto para o aluno. Inclusive, a gente tem imagens, né, Canelói, para Sim. você ir falando, principalmente. Vamos ver se a gente entra aí. Pronto. Essa é uma aula. O que vocês trabalham, então? Então, nessa aula aí, por exemplo, nós estamos vendo um semáforo, né? Então, é uma aula simples, que eles aprendem aí no 7º ano, no 8º ano. O que difere são as linguagens de programação. Então, o aluno tem que simular um semáforo. Essa é uma aula inicial, é o primeiro contato deles, né, com as placas de circuito eletrônico, com o Arduino, né? Então, ele está fazendo uma aula simples para conhecer a plataforma, mas depois ele vai aprofundando com a utilização de sensores, né? Então, ele tem que usar protoboard, pegar os componentes eletrônicos. No 6º ano, por exemplo, o aluno tem aula de eletrônica. Então, ele vai aprender, né, os componentes da eletrônica, né, os principais componentes, como usar um LED, usar um resistor, o sensor de luz, de temperatura. E isso é um pré-requisito quando ele vai para a aula do 7º ano, que ele começa a usar o Arduino, por exemplo, que é uma placa de circuito, né, que ele vai programar e vai gravar o código dele nessa placa e a placa vai interagir com todos os componentes e sensores, né? Que a gente chama também de computação física, né? Então o aluno ele tem a possibilidade de fazer uma leitura do ambiente e interagir com a computação, né? Então ele pode criar um ambiente virtual que vai responder ao que está acontecendo de forma física. Olha eles fazendo a festa, né? Muito montando legal. As conexões. Aí já é uma outra aula com o nosso robô objetivo, que é esse daqui que está na minha mão, né? Então, foi um robô produzido por nós e também nós colocamos em prática todos os componentes e sensores que tem nesse robô, né? Também tem no nosso material didático. Então, assim, o que tem de bacana, ele é um projeto que está disponível, inclusive para as nossas unidades conveniadas, né? Isso é muito legal. Essa é a ideia, trabalhar com um projeto open source, livre. Então, qualquer escola pode montar, e a gente já tem casos aí de escolas conveniadas que está tendo muito sucesso com o uso desses robôs. O que é que você falou? Open source? O que é isso? Open source é um projeto livre, né? Nós fazemos uso de muitos projetos open source em nossas aulas, né? Então, você tem uma comunidade mundial participando, criando soluções o tempo todo. E como é um projeto livre, você tem colaboração de todo mundo, né? Pessoas do mundo inteiro colaborando de forma livre. Então, você pode fazer uso daquele projeto.
nós somos adeptos de open source, open hardware, né? E no caso do nosso robô, é a nossa colaboração para o mundo open source também. Com certeza. Professor, antes de falar especificamente aí como funciona a sua coordenação, tem uma gincana, né? A gincana que você faz, o pessoal do Fundamental 2 já fica aguardando. Que gincana é essa? Como é que Na funciona? verdade, é assim, nós temos a gincana que acontece todo início de ano com todas as séries. Quem organiza são os professores da educação física. O coordenador, que é o professor Zé Paulo, né, que está à frente da coordenação da educação física do Fundamental 2. E, no caso da gincana, tem várias tarefas que o aluno precisa desenvolver. As equipes, né, tem as cores, equipe preto, vermelho, azul, né, então divide a sala em 3 equipes. E no caso dessa gincana aí, nós adicionamos o desafio da programação. Então, durante a gincana tem várias etapas. Tem dia que o aluno tem que ir com camisa de time, tem outro dia do cosplay, né? E tem o dia do desafio da programação, que foi incluído esse ano, foi a nossa novidade, né? Então, as crianças do 6º ano, elas estão aprendendo programação, que no caso é a linguagem Superlogo. E o desafio da gincana, eles precisam desenhar um personagem de um game famoso, que é o Among Us, né? Que eles adoram, né? Então, qual que é a ideia? Nós passamos o desenho para as equipes e as equipes precisam desenhar esse personagem, isso que vocês estão vendo aí na tela, né? E aí, claro, a equipe que terminar em primeiro, ficou em primeiro lugar, a equipe que terminar em segundo e automaticamente a gente já sabe a equipe que ficou em terceiro. E eles vão ganhar a pontuação que vai somar no total geral da gincana, né? Com os outros pontos que eles vão adquirindo durante a gincana. Qual que é a idade deles nessa fase? Que eles já Acho que começam a aí fazer isso? São 10 anos, por aí. 10, 11 anos, nossa. 10 anos. Então Eles ali já tem uma começam- galera, né? Ó, tem um programador e a galera do time ali incentivando. Né? Ai, Então que ele tem que legal. fazer o desenho, pintar, e lógico que ele tem que montar todo um algoritmo, toda uma parte de programação, lógica. Isso que é legal, né? O aluno não vai aprender programação para procurar emprego de programador, mas ele vai desenvolver a lógica, o raciocínio, esse é o maior objetivo. Né? E a programação está inserida em todas as áreas, né? Olha aí o desenho que eles fizeram. Ai, que legal. Muito bacana, né? Não, hoje realmente quem sabe programação, quem sabe programar, Sim. né? Ele está à frente de qualquer profissional, né, Canelói? É muito fundamental. Com certeza. Se você observar em todas as profissões, sempre vai ter uma solução em forma de aplicativo, em forma de equipamento, alguma solução tecnológica que vai beneficiar o dia a dia de qualquer profissão. E Canelói, como funciona a sua coordenação? Você já falou aqui que o trabalho que acontece nas escolas também você passa para o sistema conveniado. Como é que é esse acesso dos conveniados? Então, nós temos o nosso material didático e, como eu falei, somos adeptos de open source, tudo que é livre, que é gratuito, então software livre, material de baixo custo. Então, nós montamos um material didático pensando nos conveniados no Brasil. A gente não pode montar só naquele que está perto da indústria, a gente tem que pensar no Brasil inteiro, né? Então, se eu montar esse material baseado na placa Arduino, por exemplo, né? Será que o conveniado de determinada região vai ter acesso fácil, ele vai conseguir comprar esse material? E esse material é fácil? Outra coisa importante, para o aluno também. Então, tanto para o conveniado quanto para o aluno. Então, a nossa preocupação é criar um material de fácil acesso e de baixo custo, e que evidencie a lógica, a programação, a eletrônica, de todas as formas, né? Dependendo das aulas, das propostas, dos desafios que são oferecidos no caderno. Então, nós temos uma preocupação muito grande, né, pensando em todo o Brasil, em todos os conveniados e em todos os alunos. Porque tem aluno também que ele quer levar o material para casa. Sim. Quer dizer, tem o material lá na escola e ele também quer continuar os projetos na casa dele. Então, o software é livre. Então, o aluno pode instalar a linguagem de programação no computador dele, no celular, no tablet, e ele pode continuar aquela atividade em casa, né? O que eu acho bacana é isso, é você usar um tipo de material que induz a criançada a querer fazer em casa também. Isso é muito importante. Então, ele não se limita só naquela aula, naquele momento lá na escola, né? Ele pode dar continuidade. A mesma coisa com o kit de robótica. Ele tem aula de robótica na escola com o Arduino, e o Arduino ele tem um custo muito baixo, e ele é muito fácil de se encontrar. Então, o aluno também pode, isso tem acontecido muito,
Quando eu estou dando aula, ele chega, professor, comprei um kit de Arduino, ele mostra para mim, né? Então, é raro isso, né? Hoje não, com esse material que nós desenvolvemos, o aluno tem um acesso muito fácil, o professor, a escola. Então é isso, então a gente Em tem que qualquer pensar lugar do Brasil, né? Qualquer Sim. lugar do Brasil, tá. Fora quando eles importam, né? Ainda tem as facilidades de importar o material, né? Nesses sites de venda e assim por diante. Então, claro, ficamos antenados, né, na área da educação, de tudo que está sendo desenvolvido, o que acontece nos campeonatos de robótica é muito importante, então a gente fica ligado no movimento, aprendendo. quais os softwares que eles estão usando, quais as tecnologias, e aí nós vamos absorvendo, trazendo isso para o nosso material. Tá, vamos falar um pouquinho agora, daqui a pouco a gente volta aí, com o Danilo, sobre a robótica opcional, né? Ô Danilo, os alunos que desejarem aprofundar esses conhecimentos, já tem a robótica no objetivo, mas também oferece esse curso aí de robótica opcional. O que é o curso opcional? Essa proposta qual é, ô Danilo? Bom, a ideia é que os alunos justamente eles possam ter um contato com as áreas de robótica, com a área de tecnologia, e justamente com o conhecimento que eles vão adquirindo ao longo do curso, eles possam começar a desenvolver os próprios projetos, os próprios circuitos, bem como, caso eles queiram participar de Olimpíadas relacionadas, eles possam ter condições para tal. E como que está estruturado esse curso, Danilo? O curso ele se divide basicamente em 3 grandes áreas, são elas mecânica, eletrônica e programação. E o aluno ele vai aprendendo uma noção primeiramente individual de cada uma dessas áreas e posteriormente como ele pode fazer para integrá-las. O Danilo, você que participou de toda essa jornada aí, né? A partir de que idade, de que série eles já começam a se despertar e querendo fazer, ou podem fazer essa aula de robótica opcional? Então, esse curso atualmente ele é oferecido desde os alunos do 4º ano até os alunos do ensino médio. Evidentemente que com as devidas adaptações para que cada turma possa acompanhar as aulas de maneira adequada. Danilo, e assim, né? O que eu sinto é sempre um desafio. Você foi um aluno brilhante nisso. Cada vez que tinha um desafio, você conseguia superar. Então, você tem uma história de superação. Eu acho muito bacana você estar aí onde você está, compartilhando esse conhecimento. A cada aula é um novo desafio. Quer dizer, o que os alunos aprendem a fazer? Qual é o diferencial desse curso opcional de robótica? Sim, a cada aula é um novo desafio, então é apresentado um conceito novo para eles, e nessa mesma aula eles já vão ter que fazer um determinado projeto que envolva justamente a aplicação desse conceito. Então, por isso, cada aula acaba se tornando exatamente um desafio. E eu diria que o grande diferencial do curso é que o foco das aulas não está numa simples montagem de circuito ou na mera reprodução de um código, de forma que o aluno ele não seja alguém que vai copiar um projeto e simplesmente colar, mas alguém que vai entender os conceitos que estão por trás e quando ele se deparar com um problema, ele vai conseguir entender aquele problema, estruturar a solução e conseguir aplicá-la de forma prática. Isso eu acho muito bacana no objetivo, viu, Danilo? Porque nada é feito como um robô, né? Tem aí um contraponto aí, nada. Todos os alunos eles entendem exatamente o que eles estão fazendo. E aí, o que é realmente aprendido? Qual que é a grade, né, que vocês ensinam no curso opcional? Pode ser aplicado nas aulas regulares? Como é que acontece? Tem uma interação aí entre as aulas? Como funciona? Tem uma interação muito forte, até porque os alunos eles acabam vendo vários conceitos de física, química, matemática nas aulas regulares, mas muitas vezes, por serem aulas mais teóricas, eles não conseguem enxergar a aplicação daquilo que eles estão aprendendo. E nesse curso opcional, por exemplo, eles têm a oportunidade de ver essa aplicação e entender o porquê de fato é importante estudar aqueles conceitos e como eles podem ser usados para executar um projeto. Muito bem. Você está gostando, Danilo, de fazer agora, de estar como professor? Você está gostando? Tô gostando bastante. É melhor ser professor ou é melhor ser aluno? Eu não sei explicar, porque assim, quando eu fui aluno, foi um período muito feliz. Eu gostava muito de ser aluno, eu gostava muito das competições. E assim, agora, como professor e vendo os alunos, o mesmo nervosismo que eu passava na competição, de quando tem um problema para não resolver, eu acho que é até pior, porque você quer que o aluno consiga resolver, você quer muito que ele aprenda determinado conceito, mas é uma experiência muito gratificante, principalmente quando você consegue enxergar que assim, o que você passou, o que você ensinou, eles conseguiram absorver aquilo,
eles foram além do que você conseguiu ir, conseguiram buscar outros conteúdos, ou seja, eles conseguiram aprender a aprender. Muito bem. E já que você falou de robótica de competição, eu quero falar sobre isso, colocar então o Roberto aqui no nosso papo. Quais são as competições, ô, Roberto, que o Objetivo participa nessa área de tecnologia? Então, Silvia, você vê, né? Só complementando um pouquinho aí, né? A gente já é tradição, né? Nessa robótica de competição aqui no Objetivo. Mas isso não surgiu assim de maneira isolada, né? Você vê que a robótica na grade, a programação na grade, tudo isso contribui, né, para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje na robótica de competição. E hoje a gente tem participado, né? Nós participamos, a última edição, nós participamos do Resgate, né, que é o Rescoline, que o Danilo, inclusive, já foi medalhista aqui no Brasil e já competiu lá fora, né, nessa modalidade aí do Rescoline. A gente participou da modalidade do Rescue Maze, né, que era o antigo labirinto, né? O Rescoline é o resgate normal. A gente tem, enquanto você está falando, tem imagem, não? Tem imagens também, a gente tem alguns então vamos vídeos, rodando né? a imagem, aí é melhor porque aí você vai falando. Isso, Essa daí é o quê? isso. Esse é o Soccer, né? E aí, na Tá. sequência, a gente já tem o Maze, o Rescue Ah. Maze, né? Que esse robô foi o último que nós participamos, né? E aí a gente tem alternando aí entre o Soccer e o Maze. O Soccer é um robô muito interessante também, ele simula um jogo, uma partida de futebol, né? Só que com robôs. A gente já tem participado há muito tempo. Essa competição aí é a competição do On Stage, muito bacana. Antigamente ela era conhecida como dança de robôs, né? Mas hoje não é só dança, né? Muito pelo contrário, tem muita tecnologia envolvida, tem arte também, enfim, né? E aí foi a última edição que nós participamos, né? Com 2 equipes nós participamos, as 2 trouxeram medalhas, né? Foi muito bacana. Essa foi a equipe que participou na categoria um pouco maior e a anterior na categoria menor. Aí o robozinho Maze em ação, né? Tá trabalhando, o Maze é muito bacana, ele simula um labirinto, né? Então o robô ele tem que, além de desviar de obstáculos, ele tem que andar num labirinto, identificar vítimas, enfim, né? E aí a gente tem os alunos colocando a mão na massa, né, naquela imagem anterior, mexendo no robozinho, isso às vezes é inevitável, a gente precisa fazer isso durante a competição, né? E aí a gente participou nas últimas edições, né? Nós participamos do Maze, participamos do Rescoline, participamos do On Stage, participamos do Rescue Simulation, foi muito bacana, né? E, essas assim, imagens aí são do Robocop Júnior Brasil? Foi da última edição, a edição do ano anterior, né, do ano 2022. A CBR 2022 foi em outubro do ano passado, né? E aí reuniu alunos competidores de todo o Brasil, De todo o Brasil, sim, de todo o Brasil. Esse ano foi em São Paulo, né? Cada ano, foi aqui em São Bernardo, né? Em cada ano essa competição acontece em um lugar do Brasil, né? Nós já participamos, inclusive, em vários estados, né? E foram quantas equipes? Sempre o Objetivo se destaca, né? E participaram, foram campeãs. Pode falar mais um pouquinho dessas modalidades? Você que acompanhou todas as medalhas que... Exato, né? Falando da última, né? A última edição, foi em 2022, a gente participou do Maze, Rescue Maze, a gente participou do Line, a gente participou da On Stage com 2 equipes, a gente participou do Rescue Simulation, que é o antigo CoSpace, inclusive com medalha de ouro, né? Foi muito bacana. A gente participou também do Soccer, né? Foi assim, uma participação muito intensa. A gente estava lá com várias equipes e todas elas trouxeram medalhas. Foi muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Com certeza. Eu já tive a oportunidade de participar também, fazendo reportagem. E o André, né? Não sei, André, entra nesse papo aí. Você como físico e astrônomo, como é que você contribuiu nessas competições? Então, Silvia, o que acontece é que, como a robótica, né, como o Alex disse, a robótica ela é muito ampla, né? Ela pega todas as áreas do conhecimento, ela é irrestrita.
né? Então, o meu papel, o meu grande papel aqui, né, não é levar uma equipe, né, não é exatamente o técnico de uma equipe. Eu ajudo todas as equipes a constituir o pensamento físico por detrás da construção do robô, né, ou de uma solução de um problema mesmo, né, como é o caso da nossa época de participação da First Lego League, né, e agora também com a entrada de projetos acadêmicos, né? Então, muitas vezes eles têm que entregar um projeto do robô, e aí eu entro nessa avaliação também, né? Então, a exemplo disso, o Roberto estava falando da molibdênio, né? Eles tinham um sensor de imagem em cima, né? Uma câmera, né? Que fazia a captação de imagem, né? E tinha uma pequena diferença de altura, né? Que no momento os alunos ficaram, mas o que está acontecendo? Daí eu fui lá, observei e falei que era um problema de óptica. Tivemos uma aula de óptica referente a isso, e a partir daí a gente conseguiu reconstruir todo um setor que faria toda a diferença, né, entre uma medalha e uma não medalha, né? Então, essa é a parte que eu entro com a física, né? Antes de voltar lá para o Roberto, eu estou seguindo aqui uns tópicos. Você fala grego e faz teatro, é isso? Pois é. Fala grego, fala alguma coisa aqui, sei lá. Caire, Qualquer... né? Que é isso? Caire, alegra-te. Caire. Caire. Na verdade, eu fiz a minha segunda graduação foi letras, né? E aí eu acabei pegando o grego arcaico para fazer minha habilitação, né? E agora, nessa brincadeira, eu resolvi fazer uns cursos de teatro e roteirização e cinema, porque justamente nas modalidades que requerem apresentação, cada vez mais é requerido uma expertise do aluno, né? Para a gente ver como é tudo lateral, né? Não existe uma divisão, isso é robótica, isso é química, isso é teatro. Né? Exato. Então, assim, aí a gente precisa trabalhar esse outro lado também do aluno, que é o lado mais artístico, que é tão importante. Para representar, né? É verdade. Exatamente. E a gente tem que trazer não só a representação, mas também as estruturas montadas, né? Elas fisicamente têm que fazer sentido, né? Elas têm que se sustentar por si só e elas têm que ser bonitas, né? Como disse um aluno nosso esses dias, falou para mim e pro Alex, né? Robô que tá meio feio geralmente não ganha competição. É o robô bonitinho que ganha. A gente falou, puxa, é verdade, né? Então, todo esse processo artístico faz uma diferença, né? Com certeza. Olha, eu quero voltar um pouquinho aí para o Roberto, e vocês juntos, quem quiser também falar, para contar dessas experiências internacionais dos alunos, né? Eu acho que, pelo menos um pouco, para quem está acompanhando a gente, eu que tive alguma experiência como jornalista, é uma experiência única, né, para esses alunos. Queria que você falasse um pouquinho, Roberto. Sim, então, né, pegando aqui um gancho do professor André, né, não vou falar em grego, mas ele falou uma coisa muito bacana, né, que assim, os nossos alunos hoje, o aluno de competição, ele precisa ter esse perfil bem diversificado, né, porque as competições, elas estão exigindo cada vez mais o aluno com diferentes habilidades. Então, foi-se o tempo em que você precisava apenas de programação, né, que você precisava apenas de robótica, apenas de eletrônica, você precisa hoje, e as competições têm exigido isso, né, que o aluno tenha cada vez mais um perfil, né, bem amplo. Ele precisa conhecer bastante de programação, de eletrônica, de robótica, mas também de artes, né, precisa ser bem comunicativo, precisa trabalhar bem em equipe, porque senão não faz a diferença entre uma medalha e uma não medalha, né? E aí, trabalhar o todo, né? Exatamente, né? Inclusive a gente trabalha muito com isso, com projeto, com cronograma, com metas. Olha, você tem até semana que vem para entregar isso, e apresente proposta, apresente um cronograma, é muito legal. O aluno sai bem completo, né? E aí, nas equipes, e tudo isso tem uma consequência, né? Você acaba se destacando nos campeonatos locais, né? No caso aqui, no Campeonato Brasileiro, e com isso a gente consegue, sim, participar dos campeonatos internacionais, né? E é uma coisa muito bacana isso, porque você não consegue pelo menos os campeonatos que a gente participa, você não consegue se inscrever diretamente num campeonato internacional.
Você só consegue participar lá fora se você tiver uma boa colocação aqui dentro. No caso, tem que ser medalha de ouro, né? Então, a partir da medalha de ouro conquistada aqui no Brasil, aí sim você consegue participar lá fora. E foi o que aconteceu conosco nas últimas edições, né? A gente participou com o Stage lá fora, a gente participou com o Soccer, a gente participou com o Line, né? Que o Danilo participou em 2019 na Austrália, né? E aí a gente pegou uma classificação muito bacana lá fora, inclusive com um título, né? Ganhamos um título também internacional, que foi a melhor solução em hardware, né? Depois ele pode falar mais sobre isso. E a experiência é espetacular. Eu acho que ele, inclusive, pode falar um pouquinho dessa experiência, né? Como aluno na época e hoje já como professor, né? Inclusive, acho que não sei se é bom falar isso, mas eu estou no meio de 2 ex-alunos aqui, né? Tá um pouco complicado aqui, né? E aí o professor André já foi meu aluno e o professor Danilo também já foi aluno. Né? Você está achando o quê? Que o tempo passa só para mim? Pois é, né? O tempo ele é generoso com todos, né? Vamos dar um pitaco aí, então, já que você citou bastante o Danilo. Danilo, você quer falar sobre o que ele falou? Então, como o próprio professor Roberto comentou, assim, é uma experiência muito gratificante para o aluno, e assim, eu quando pude participar dessa etapa internacional, para mim foi uma experiência muito boa, do ponto de vista, assim, de conhecer como era a competição lá fora, de poder conhecer outras pessoas. Então, eu acabei fazendo amizade com pessoas em Taiwan, com pessoas da Península Arábica, pessoas da Europa, e isso, assim, é muito bom ter essa troca de ideias, você vê como os outros países solucionaram tudo. Eu recebi propostas de estudo, de trabalho em outros lugares, e assim, não tem como descrever como a experiência como um todo, mas ela só agrega, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. É uma experiência e tanto, né? E cada vez mais, é que você falou no início, compartilhar isso, né, Danilo? Sim. Muito bem, que bom que você não foi para lugar nenhum e está aqui com a gente. Que bom. Ô, André, e você? Eu soube aqui, né, da sua seriedade, com que você trata todos os temas, que você é um estudioso. O que você sugere aí para o educador tecnológico, já que a gente está falando com várias frentes, com vários segmentos? O educador tecnológico tem que entender o que hoje em dia? Hoje em dia, ele tem que entender uma coisa que você falou no começo da nossa entrevista, aqui da nossa conversa, né? Nós fazemos robôs e não somos robôs, né? Cada aluno é um indivíduo, cada aluno se constitui de uma forma diferente, agrega conhecimentos diferentes e todos os conhecimentos são necessários, né? Então, é entender justamente isso de que a robótica é longitudinal, né? Ela não é vertical, somente robótica, não, ela pega tudo, todas as áreas do conhecimento. Você vai fazer um robô andar, você tem que saber, em primeiro lugar, o que significa a palavra andar, né? Em segundo lugar, você tem que saber qual é a física do movimento, qual é a biologia do movimento, tão simples, aparentemente, que é andar, antes de transformar isso num processo matemático, para depois colocar num robô, por exemplo. Então, a regra do jogo pro educador de tecnologia, e é bem da verdade, né, para todos nós educadores aqui, é conseguir agregar tudo isso da medida do possível. Claro, cada um tem uma área de especialidade, mas agregar isso e transformar isso num resultado, né, não só tecnológico, mas humano também. É verdade. E você falou uma coisa, né? Não sei, o lado cognitivo ainda não tem o robô, né? Pois é, né? Lado cognitivo ainda falta pouco, né? A gente está vendo aí, né? ChatGPT, a rodo aí, né? Essa história de inteligência artificial. Hoje mesmo eu brinquei com os meninos aqui, né? Que estão tendo aula, inclusive. Hoje eu brinquei com eles, eu falei assim, tá com dúvida? Põe lá no chat GPT, né? Não é isso que vocês fazem? E eles tiraram um saco e falaram, vamos entrar lá, professor. Então, existe essa condição da inteligência artificial que também está pairando entre nós, né? E, obviamente, você viu que todo mundo deu risada, acenou aqui, né? É que, justamente, a inteligência artificial, ela tá vindo para ficar, e é óbvio, a gente tá de olho nisso aí também, né? Não vamos deixar passar batido.
Ai, que medo. Eu vou te dizer, eu fico com medo. Vamos lá, vamos voltar para o Canilói. Canilói, qual que é a importância da OBI, né, para o aluno? Quando você percebe aí que tem um aluno promissor, que pode ser um talento, que pode ser um expoente aí, qual que é a importância de participar de uma Olimpíada Brasileira? Legal. A OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, né? Então, o que acontece? Nós temos as aulas da grade, né, de programação, de robótica, aí tem as aulas extracurriculares, tem as aulas de competição, e todas elas precisam de um programador, né? Então, o que acontece muito na OBI, claro, é aquele aluno que tem paixão pelo assunto, né? E nessas aulas ele vai mergulhar de cabeça na programação, né? Ele tem um tempo maior, e o professor ele pode desenvolver muitos conhecimentos, né? Ele pode se aprofundar no mundo da programação com os alunos, que é necessário para ele poder competir na OBI, né? E aí o que acontece? Os melhores alunos, aqueles que se destacam nessas Olimpíadas, então além de ganhar, né, as medalhas das Olimpíadas, certificado, os méritos, claro que eles também são indicados para as equipes de competição, porque toda equipe precisa de um bom programador para os robôs, né? Então isso é muito importante. E claro que esse aluno ele acaba, né, seguindo carreira também, né, profissional. E Canilói, para a gente já ir caminhando aí para o final, qual que é o papel das mulheres na robótica? Eu estou adorando, né? Agora, a verdade é que muitas vocês sentem essas habilidades femininas de um modo diferencial, como que entra a mulher nessa equipe de robótica e as alunas mulheres, né? Então, tanto nas equipes de robótica quanto nas equipes de programação, como a aula, né, ela é dada de forma democrática, né, para todos os alunos, elas percebem, né, também, e elas se dão muito bem nessa área da tecnologia, da programação, da robótica, tanto que, para você ter uma ideia, né, as alunas que optam por participar da UBI, elas automaticamente também estão inscritas para participar do TFC, que é o Torneio Feminino de Computação. E elas estão detonando. Então, nas 3 últimas versões, nós tivemos colocadas aí medalha de ouro, medalha de prata. Todo ano elas estão se descobrindo e dedicando muito, muito focadas, muito talentosas, sensacional. E o que é importante, né, só para a gente encerrar, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, que a gente já está chegando no fim. Alguém quer falar alguma coisa para a gente? Pois não. Eu só queria complementar o que o Roberto falou, que o André falou também, né? No caso da robótica, que ela propicia esse ambiente, né? E ela integra várias áreas de conhecimento. Então, por exemplo, nós temos uma ex-aluna nossa, né? Que é a Mari, que competiu no Canadá. Inclusive, eles foram campeões, né? Na área de programação lá. E ela falou uma coisa que me tocou bastante. Ela falou, sabe o que é bacana? É que quando você participa de um campeonato desse, né, de robótica, você tem, como se diz, você coloca em prática muitas áreas de conhecimento. Então, antes, uma coisa que ficava só na teoria, na robótica não, você coloca em prática. Então, você usa as várias áreas de conhecimento, né, e coloca no seu robô, é sensacional. Então, para mim, isso aí ficou marcado. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, a gente vai encerrar, então. Tudo bem? Não. Tudo bem. Olha, pessoal, eu quero agradecer muito. Eu sou testemunha, né, do tanto que a robótica influencia e a carreira de muita gente. Hoje em dia, a programação, principalmente, né, como é importante em todas as áreas. Esse é um diferencial dos alunos do Colégio Objetivo, que já começa desde cedo, né, e agora também com as meninas. Eu acho fantástico o trabalho de vocês. Quero agradecer muito, viu? A oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Obrigada, viu? E pessoal, só lembrando, né? E só lembrando a todos vocês que acompanharam até aqui, que esse conteúdo necessário fica à disposição nas nossas redes sociais para você ver e rever. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.